Olá a todos, então, aqui é nosso trabalho sobre a erosão hídrica em latossolos vermelhos distróficos, né? Os acadêmicos apresentando o trabalho é eu, Daniel Kipper, Kathleen Schmidt, Lucas Petri, Ney Pedroni, Pedro Guiche e Thalia Rodrigues. Então, como a introdução desse artigo, ele trouxe modelos de avaliação para mitigar os impactos ambientais e imprescindível durante o futuro por conta do crescimento da população e a demanda por commodities de agropecuária. Então, ele ainda acabou acarretando mais a pressão sobre os solos. Então, além disso, o Brasil tem 79,6% da energia elétrica sendo de origem hidráulica. Então, o que acaba tornando isso essencial um estudo sobre a erosão. Então, para conseguir mitigar o assoreamento desses reservatórios. Então, a ação antrópica ela acaba alterando o equilíbrio natural entre as taxas de formação da erosão e dos solos. Então, ela pode intensificar os processos erosivos. Então, consideramos que os solos eles não são renováveis em uma escala de tempo humana. Então, que um manejo inadequado ele acaba resultando numa erosão acelerada, em perca de solo, nutrientes, água, matéria orgânica. E isso vai acabar prejudicando a produtividade dos solos. Há diversas equações e modelos para avaliação dos fatores que afetam as perdas de solo por erosão hídrica ou outros agentes erosivos. Os usos e manejos convencionais do solo, ainda dominantes no sul de Minas Gerais, utilizam aragem, gradagem e, em algumas situações, até a escarificação dos solos, além do plantio mecanizado na agricultura e lotação contínua na pecuária, o que resulta em elevadas taxas de perda de solo, né? Devido ao desmatamento, atualmente o sul de Minas Gerais apresenta cerca de 4% da cobertura vegetal nativa. Essas características, aliadas à carência de manejos e práticas conservacionistas eficientes, como plantio direto, causam a degradação dos atributos dos solos e podem elevar as perdas de solo acima do limite de tolerância de perdas desse solo, TPS, de cada área. A simulação de aplicação de sistemas de manejo alternativos pode apontar soluções para mitigar este problema de erosão, indicando sistemas que conciliem a preservação dos recursos naturais e a produção agrícola sustentável a longo prazo. Então, diante da escassez de estudos que relacionam os sistemas de manejo com a perca de solo, e considerando a importância dos latossolos para a agropecuária do sul de Minas Gerais, o objetivo do trabalho foi avaliar a erosão hídrica e simular cenários com a adoção de sistemas de manejo conservacionistas na subbacia hidrográfica do córrego Pedra Branca. Então, sobre os materiais e métodos, o estudo foi realizado de março de 2011 a fevereiro de 2014, na subbacia hidrográfica do córrego Pedra Branca, no município de Alfenas, com altitudes de 920 e 780 metros, e área total de 2.642 hectares. Então, o mapa de localização, esse daqui, a figura, é o mapa de localização das unidades de solos da subbacia hidrográfica do córrego, onde o LVD1 é o lato-solo vermelho distrófico em relevo plano. O LVD2 é o lato-solo vermelho distrófico em relevo suavemente ondulado. E o LVD3 é o lato-solo vermelho distrófico em relevo ondulado. O SIV é os solos indiscriminados de várzea, onde predominam gleios solos distróficos. A figura também ilustra o mapa de unidades de solos discriminadas a partir da classificação digital dos solos obtidos pelo cruzamento do mapa de solos do estado de Minas Gerais com as unidades e relevos obtidas do mapa de declividade do modelo digital de elevação. Então, a subbacia faz parte da bacia do Rio Grande, né, e é afluente do reservatório da usina elétrica de Furnas,
que abrange vários municípios do sul de Minas Gerais. Então, devido à proximidade de Minas Gerais com o estado de São Paulo, né, tem uma grande demanda por energia, e esse local tem um relevo que possibilita a instalação de várias usinas hidrelétricas, né. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é tropical mesotérmico. Mesotérmico seria um clima que não tem estação seca, né, onde tem chuvas periódicas ao longo de todo o ano, com precipitação média anual de 1.500 milímetros. Então, de certa forma, isso é um solo que sofre bastante temperismo devido a essa precipitação de chuvas. A subbacia encontra-se em uma superfície com elevações e contornos arredondados, vertentes longas, vales abertos e pequenos desnivelamentos locais. Então, como a Thalia já havia falado, essa imagem traz as unidades de mapeamento e elas foram divididas por siglas, né? Unidades de solos. Então, o latossolo vermelho distrófico nos relevos planos, LVD1. O latossolo vermelho distrófico suave ondulado, LLV2. E latossolo vermelho distrófico ondulado, LVD3. Então, solos indiscriminados ou de várzea, SIV. Então, teve o predomínio do gleissolo distrófico nas planícies aluviais e acabaram sendo identificadas a campo. Então, cada unidade ocupou 1,5%, 33,8%, 56,5% e 8,3% da área da subbacia. De outubro de 2012 até abril de 2013, foram coletadas cada unidade de solo, 4 amostras na camada de profundidade de 0 a 20 centímetros, para obtenção dos atributos físicos, químicos e morfológicos dos solos. Os atributos obtidos foram cor, utilizando-se a caderneta de Mansell, textura e argila dispersa em água, índice de floculação, permeabilidade do solo à água, estabilidade de agregados, obtendo diâmetro médio ponderado, DMP, e geométrico. Então, dentro da caracterização física e química das unidades de solos da subbacia hidrográfica, foram abordados alguns aspectos para fazer essa elaboração, partindo desde a areia muito grossa até a areia muito fina, em alguns parâmetros como a CTC, e além da CTC, a capacidade de troca de cátions efetivo, ainda em consideração a matéria orgânica, o índice de saturação por alumínio e de fósforo remanescente, além da saturação por base. Então, nos solos, nas amostras de solos 1, 2 e 3, os valores foram semelhantes, e a distinção do solo 4 seria pelo solo de área de várzea. Então, foi obtido uma área de contribuição. A mesma permite mapear tanto áreas de predominação, onde o escoamento tem acumulação dos fluxos, para o uso e manejo presente na subbacia do córrego Pedra Branca, foi utilizada a literatura especializada com os valores do fator C. Então, vocês podem ver aí na imagem a declividade em A e o uso dos manejo do solo em B, da subbacia hidrográfica do córrego Pedra Branca. Então, como o Pedro falou anteriormente, para o uso e manejo presentes na subbacia do córrego Pedra Branca, foram obtidos da literatura especializada os valores do fator C, e para comparação com a erosão atual sob manejos convencionais, foi simulado um cenário com sistemas de manejo conservacionistas. As práticas conservacionistas, que é o P, identificadas foram de plantio em nível no café e de terraceamento na cana-de-açúcar. Para todos os outros usos e manejos, foi usado, então, o valor P igual a 1, e a prática de plantio direto foi usado o P igual a 0,01. Foi adotada na simulação da erosão sob manejo conservacionista. Então, para comparação com a erosão atual sob manejos convencionais, foi simulado um cenário com sistemas de manejos conservacionistas. Os fatores C e P
para os usos e manejos presentes na subbacia hidrográfica do córrego Pedra Branca, que é o que tem aí na tabela apresentada. Então, os resultados, discussões. Então, as taxas médias anuais de perda de solo sob os manejos convencional e conservacionista foram comparadas pelo TST com auxílio do Programa Estatístico CISVAR. Então, a área estudada apresenta erosão média de 8,4 mg hectare ano, com 34,8% da área com valores acima do limite de perca, né? Então, a perca calculada foi de 9,52 mg quilo hectare ano, né? Com 9,99 para as unidades. Então, só fazendo uma recapitulação. Então, seria por LDV1, 9,52, por LDV2, 9,99, e LVD3, 8,94. Então, tendo uma leve diferença entre as três amostragens, né? Então, aqui essa tabela, ela é uma comparação entre o manejo convencional e o manejo conservacionista. Então, a gente ela acaba demonstrando que a subbacia, ela acaba apresentando uma suscetibilidade de perda de solo, 23.688 miligramas ano, então com média de 8,40 miligramas hectare ano. Então, as maiores perdas anuais, elas acabam ocorrendo nas áreas de pastagem e de eucalipto. Então, essa tabela demonstra a suscetibilidade à perda de solo pelos diferentes usos e manejos na subbacia hidrográfica. Te traz uma comparação entre o eucalipto e a pastagem. A taxa média de perda de solo na prática convencional seria 3,68, e quando a gente tem um manejo numa conservacionista, ela acaba diminuindo para 0,05. Contribuição de erosão, então a perda total de solos seria no manejo convencional 5.167. E essa contribuição total na erosão no manejo conservacionista, numa perca de solo de 8,40 e 0,20% total de erosão. Então, comparando a pastagem também, esse manejo convencional na perda total de solos, 12.146, e quando ele tem um manejo conservacionista, seria 300,04. Então, assim, isso demonstra que quando a gente tem um manejo conservacionista, ela acaba sendo melhor do que no manejo convencional. Aqui nesse slide a gente tem duas imagens, né? A imagem da esquerda, sendo mapas do fator topográfico, LS, né? E a erodibilidade do solo é a imagem da direita, na subbacia hidrográfica do córrego de Pedra Branca. Aqui na imagem da direita, vocês vão observar uma diferença de cores. O solo, o que aparece em preto, representa os latossolos vermelho distrófico, LVD1, com números de 0,02304. Os solos em cinza escuro são o suave ondulado, LVD2. Os solos em cinza claro ali é o LVD3, né, ondulado, então. E ali no meio vai ter um risco em branco, então, que não teve perdas por erodibilidade, são os solos indiscriminados de várzea, CIV. Então, dentro das taxas de erosão sob manejos conservacionistas e conservacionistas, na subbacia hidrográfica do córrego, então a tabela mostra para nós que 86% da área está classificada como suave. E a área preocupante está estimada em apenas 0,14% e 0,25%, que são as classes altamente severa e extremamente severa, como aparece no gráfico à esquerda. Então, quando eu tenho a presença das cores verdes, eu tenho uma classe suave ou suave moderada, dentro da erosão estimulada com a adoção do manejo conservacionista. E as cores vermelhas, então, aí acima de 50% ou até maior que 100%, representam as classes extremamente severas. Então, concluindo,
O manejo convencional e a fragmentação florestal são as principais causas da degradação do solo. O aumento das taxas de erosão dos latossolos vermelhos distróficos atinge valores acima do limite de tolerância de perca do solo. E na subbacia hidrográfica do córrego Pedra Branca, devido à sua ausência de manejos conservacionistas, as áreas que possuem maior perda média por hectare são as de cultivo convencional, de batata e eucalipto, com cultivo morro abaixo. E no cenário conservacionista simulado, o plantio direto seria o mais eficiente no combate à erosão hídrica em comparação a todos os outros manejos da subbacia. E nossas referências. Obrigado pela atenção.